Então eu acho que o empresário hoje ele resume aquele que produz, aquele que gera riqueza dentro do município, dentro do estado, dentro do país. Então eu acho que quando a gente consegue agregar tudo isso dentro de uma associação, dentro de uma coordenadoria, de uma federação, a gente consegue uma representatividade muito maior do que se for sozinho. Então, juntos somos mais fortes, né? Aham. E unidos somos invencíveis, né? Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio da TV Acir. TV Acir, como vocês sabem, é o canal de conteúdo da Acir, Associação Empresarial de Rolândia. Aqui nós falamos sobre associativismo, sobre empreendedorismo e sobre desenvolvimento local e desenvolvimento das pessoas, né? Eu, como parte da diretoria da Acir, sou o host desse podcast e sempre trago comigo um convidado da diretoria para tocar essas conversas com a gente. E hoje eu estou aqui com o empresário e consultor Fernando Souza. Tudo bem, Fernando? Oi, Fábio, tudo bem? Estamos aí, né, em mais um episódio para falar um pouquinho, apresentar para quem nos acompanha já, né, sobre o sistema associativo mais uma vez, né? É isso aí. Falar um pouquinho sobre o sistema associativo para aproximar, né, dos nossos associados o tema, né, fazer com que eles se sintam mais familiarizados com o tema. E também a gente vai perceber durante essa conversa, né, com o nosso convidado, que a importância, né, do associativismo perante a sociedade. Exatamente, né? Às vezes o pessoal pensa que o associativismo é só dentro da associação, né? Então hoje eles vão conhecer um pouquinho mais da esfera associativa a nível de Paraná e Brasil, né? Isso. Então, e para falar desse assunto, eu trouxe aqui uma pessoa que eu admiro muito, né? Respeito muito também pela jornada que tem aqui no associativismo do nosso Paraná, né? Que é o senhor... Posso chamar de senhor, né? Fabiano Inui. Tudo bem, Fabiano? Tudo bem, meus queridos. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui na TV Acir. Posso garantir a vocês que isso está revolucionando a maneira como as pessoas enxergam o associativismo. Então, parabéns pelo pioneirismo em fazer isso aqui na nossa Cacimp, no nosso norte do Paraná, e dizer da importância da gente poder realmente estar conversando com as pessoas e mostrar um pouco mais daquilo que a gente vive no nosso dia a dia com o associativismo, que também é muito parecido com o cooperativismo, enfim, na verdade tudo isso para somar e fazer com que as nossas comunidades empresariais elas se desenvolvam. Então o prazer é todíssimo meu e a recíproca é verdadeira, o grande respeito pelo Fernando, pelo Fábio, que inclusive fazem parte do nosso time da Cacimp, então eu que tenho que agradecer por estar aqui nesse momento. Legal, obrigado, Fabiano. Fabiano, né, ele hoje é o presidente da Cacimp, ele está aí numa jornada de fim de mandato, né, mas vai continuar com o time ali, se tudo correr bem aí, e ele está aqui para falar sobre esse tema que o Fernando falou, né, que é essa questão da gente falar sobre como funciona esse ecossistema associativista no Paraná e no Brasil, né, Fabiano? Mas para começar, Fabiano, eu acho que antes de tudo, né, eu queria conhecer um pouco quem é o Fabiano. Eu não, né? Eu conheço. Eu queria que as pessoas conhecessem um pouquinho o Fabiano, né? De onde veio e como é que atua por aí. Show. Bom, meu nome é Fabiano Kazumit Inoue, eu sou natural de Cornélio Procópio, nascido em Londrina, mas criado a vida toda em Cornélio. O pai tem um segmento de ótica quando ele começou lá atrás. Hoje a gente também tem, além do segmento de ótica, nós temos a minha esposa que está aqui comigo, a Lindsay, meus 2 filhos, Vitória e Pedro, e a gente trabalha num segmento que é muito interessante, Fábio, e a gente consegue atender a população de uma forma muito, muito prazerosa, que é tanto a parte de saúde quanto a parte também de presentes, de entretenimentos. Então, hoje a Lindsay responde por uma loja e eu respondo por outra, e a gente tem nossos filhos, a nossa vida toda lá em Cornélio Procópio. É até interessante que recentemente, até me perguntaram até agora há pouco, a gente participou também aí da política. Por quê? A gente tem sempre aquela sensação de que o empresário não pode participar da política. Então eu quis experimentar. E eu posso dizer para vocês que é possível. Mesmo a gente não tendo ganho a eleição, a gente saiu muito fortalecido, a gente saiu com uma experiência muito grande e que isso vai servir de base para muitos outros projetos que a gente já está começando a fazer, inclusive dentro da nossa loja, dentro do nosso comércio. Então, a gente tem que desmistificar também dentro da Cacimp, dentro das nossas associações, essa questão da participação da política pública. A associação, ela é
ela é política, mas não partidária. Isso. Tá? Isso é muito importante dizer. A gente não coloca a política partidária dentro da associação, mas a associação ela deve servir de base para que os empresários possam participar da política pública do município da qual ela atua. E isso que seja uma ferramenta de transformação social. Então, foi uma experiência que eu posso dizer para vocês que foi um divisor de águas na nossa vida. Então, por que isso? Porque a partir daquele momento, ou deste momento próximo, a gente vai conseguir fazer muitas outras coisas pensando realmente nas políticas públicas, viu, Fábio? Então, o Fabiano, ele era um até o dia 6 de outubro e dia 7 ele é outro. E volto a dizer, tá? A gente não foi exitoso na campanha eleitoral, mas nós saímos vitoriosos pela campanha que nós fizemos e por tudo que a gente pôde conhecer do nosso município e principalmente da nossa população. Eu acho que o empresário ele se fortalece quando ele conhece bem a realidade da comunidade que ele vive. Isso eu vou levar dentro do coração e vocês podem ter certeza que isso me transformou numa pessoa melhor e eu espero que me transforme num empresário melhor também. Legal, parabéns, Fabiano. Eu acho que realmente é uma coisa que está faltando, né? São empresários levantar a mão para poder. Se a gente quer uma mudança na política, a gente tem que apresentar nomes e as pessoas têm que se expor para isso, né? Com certeza. É importante dizer também que a nossa ótica está fazendo 45 anos, Nossa, Fábio. show. Então, assim, não pode ser um aventureiro. Nós temos uma estrutura, nós temos uma base que me permitiu estar e fazer parte desse pleito eleitoral. Então, aí uma sugestão é que as pessoas os empresários possam estar estabilizados para fazer isso, que não faça disso uma aventura. Porque às vezes a gente ouve falar assim, é muito legal, é bom realmente, mas tem que ter uma base sólida. Enquanto eu estava fazendo campanha, meu pai, que ainda continua na loja, estava lá administrando as coisas para que as coisas pudessem se manter equilibradas. Então, a minha família participou de todo esse processo e principalmente me apoiou muito. A minha esposa participou de todos os momentos, então tem que ser um ato familiar, tem que ser uma coisa assim como a empresa da gente, Claro. todo mundo participa. Então eu queria passar essa mensagem realmente que é possível, né? Quebrar um pouco esse paradigma, dizer para vocês que o Hugo de Califórnia também participou, também não foi exitoso com a vitória, mas saiu vitorioso. Ele fez uma campanha muito bonita, eu acompanhei de perto, então eu queria parabenizar o Hugo também por ter encarado o desafio aí, por ter feito a diferença lá em Califórnia. Lá em Toledo nós elegemos um ex-presidente da Associação Comercial como prefeito, então o associativismo começando a fazer parte da vida pública do município, não só como coadjuvante, mas como ator principal. Então isso a gente vai ter fórmulas muito boas aí, viu? E nós temos visto, né, em algumas cidades, né, de representação assim bem expressiva no Brasil, né, que tem empresário administrando, né? Com certeza. E são esses municípios, essas cidades que estão mais crescendo e de forma ordenada, porque não é só fazer o boom do crescimento, tem que ser um crescimento ordenado. Então, é basicamente isso. Essa vivência que a gente teve aí, faz 30 anos que eu administro na loja. Acho que é legal falar um pouco de formação também, né? Porque além das faculdade de economia, de optometria, os vários cursos que, inclusive, um dos grandes parceiros é o Sebrae, proporciona para a gente, Empretec, gestão e negócio, o estudo é fundamental, o aprimoramento, assim como você aqui na ID está sempre evoluindo, sempre atrás da informática, a TV ACIR revolucionando aí na parte digital, na parte de informática, na parte de acessibilidade à informação, a gente tem que estar fazendo isso dentro dos nossos negócios também, estudando. Legal. E, Fabiano, interessante pegar um gancho na sua fala, né? Você que até comentou, né, que a associação ela tem que servir como uma base, né, para esses empresários, até mesmo se tornar um pouco mais visto pela sociedade, né? E se a gente traz isso para o dia a dia do empresário, justamente aquele que está à frente de uma associação, de uma coordenadoria, né, como o seu caso também teve à frente da associação e está à frente da coordenadoria, a gente está falando de administradores que estão doando o seu tempo de uma forma voluntária, né, fazendo administração em prol, né, de um bem maior, de um bem comum, né, de um grupo de empresários enquanto na associação do município e depois, né, em frente à coordenação, em nome de um grupo de empresários de uma região, né, uma representatividade estadual, né, uma parte do estado, vamos assim dizer. E a gente trazer esses empresários que já se doam, né, de forma voluntária, né, frisando mais uma vez,
para o meio político, né, para colocar seu nome à disposição, seu trabalho à disposição do município, o município tem muito a ganhar com isso, né? E a gente tem também dentro desse contexto associativo a questão da associação, coordenadoria, né? E as representações também através da federação, que trabalha a representação estadual, né? Gostaria que você falasse um pouquinho o quanto que essa base de associação e coordenadoria contribui para levar essa representação numa esfera estadual, através da federação, e o quanto isso também, né, serviu de base para o período eleitoral, né, algum momento ali que você talvez tenha vivenciado, ou qual você tenha percebido, olha, isso aqui eu já passei por isso em algum lugar, né, e isso tenha sido dentro de uma das esferas de representação. Perfeita a sua pergunta, Fernando. Eu acho que eu posso dizer que, assim, tudo que eu vivi na política partidária, eu já tinha vivido em algum momento dentro da nossa associação, dentro da nossa coordenadoria e dentro da nossa federação também. A minha primeira reunião de associação comercial, eu tinha 12 anos de idade. Meu pai era presidente da associação comercial. Hoje eu estou com 48 anos e continuo no segmento. Eu já fui basicamente todos os cargos, menos tesoureiro da associação comercial. Eu já passei por todos eles. E a tesouraria, para quem sabe, né, é o mais complicado ali, porque é o dinheiro dos outros. Então a gente tem que ter bastante responsabilidade, bastante tempo para cuidar dessa parte. Dizer para você, Fernando, que é fundamental a organização que nós temos dentro do nosso sistema, para que nós possamos compreender de uma forma muito tranquila a política pública, porque a nossa política associativista ela é baseada única e exclusivamente dentro da Constituição. Então vamos lá, nós temos a CACB, que está lá em Brasília, que é a nossa confederação. Abaixo dela, a nível estadual, nós temos a FACIAP, que é a nossa federação. A nível regional, que é aqui do nosso norte do Paraná, nós temos a CACIMP, que é a nossa coordenadoria, e nos municípios as associações. As associações, elas têm as suas demandas, elas têm as suas peculiaridades e elas são órgãos independentes dentro do sistema. Porém, elas seguem alguns preceitos que a federação e a coordenação e também a confederação colocam através dos estatutos, e para que isso seja feito de uma maneira harmônica entre as próprias associações comerciais. Então, o que acontece? Por que existe o guarda-chuva? Justamente para aumentar a representatividade. A confederação, a federação, a coordenação e a associação. A associação ela faz uma demanda dentro da reunião da coordenação. Por quê? São 29 associações dentro da CACIMP. Rolândia faz parte, Londrina faz parte, Cornélio Procópio, Arapongas, Apucarana, enfim, não vou falar todas elas para não, né? Mas só para vocês terem uma base, são 29 cidades. Nós nos reunimos mensalmente, fazemos uma reunião que é itinerante, vezes em Rolândia, vezes em Cornélio, vezes em Arapongas, vezes em Biporã, vezes em Apucarana, Sertanópolis, Faxinal, Marilândia. Enfim, a gente procura atender a todas as nossas associações e levar os presidentes das outras associações a fazer ali um network, a conhecer outras cidades. Por que não fazer novos negócios, visto que uma das nossas premissas é aumentar o network. Entre quem? Entre os presidentes, entre os associados e com isso novas oportunidades de negócio. Então, dentro dessa reunião, levanta-se um assunto que é relevante para a região. A região, que é a CACIMP, no caso eu, o presidente Fabiano, uma vez por mês tem uma reunião na federação. Levo esse assunto para a reunião dos outros 12 coordenadores. O Paraná tem 12 coordenadores regionais. Então são 12 coordenadorias, para facilitar o acesso à chegada de informações ao presidente. Hoje o nosso presidente é Fernando Moraes, presidente, ele é da ACIL e é o dono proprietário ali, junto com a esposa e o pessoal do Móveis Brasília e das lojas Vivo também no Paraná e, se eu não me engano, Santa Catarina também, né? O presidente Fernando voando. Então ele é um grande empresário e hoje ele está à frente da federação. Então a gente faz o seguinte, dentro da primeira reunião, que é das coordenadorias, a gente levanta a demanda das 12, a maioria das ações é muito parecida, então a gente consegue trabalhar de uma forma muito unida. A partir disso, levamos essas reuniões, essas demandas para
o CAD, que é o Conselho de Administração, da qual também o coordenador faz parte, como vice-presidente da FACIAP. Então, a coordenadoria também tem uma cadeira do presidente, mais 5 cadeiras que são elencadas pela coordenação e algumas pela própria federação. Então, a gente consegue transformar um pedido local, às vezes de uma cidade, numa demanda estadual, e essa demanda estadual, às vezes, ela não é de resolução estadual, às vezes ela é nível federal. Nós tivemos agora, na semana passada, a visita das coordenadorias junto com a FACIAP e o CAD, né, no caso, a diretoria da FACIAP e o CAD, Conselho Superior e tudo mais, a Brasília. Visitaram, eu não pude estar, né, mas o nosso vice-presidente Molina, de Arapongas, esteve representando a CACIMP. Então, estiveram no gabinete do senador Sérgio Moro, estiveram no DENIT, fizeram uma série de visitas, tanto na Câmara quanto no Senado, levando as nossas pautas, as nossas demandas. É tudo que a gente consegue transformar um pedido em uma ação? Não, infelizmente depende de uma série de coisas. Mas quando a gente faz parte de um sistema da qual a gente consegue unir forças, a nível de uma associação transformar numa região, de uma região transformar num estado, de um estado transformar num país, então essa, Fernando, eu acho que é a maior força que o associativismo pode ter dentro do nosso sistema. Então, sim, uma associação, ela vira, dentro do Paraná, 296 associações, que é hoje as legalmente constituídas. Existem mais 2 ou 3 em processo, até o final do ano a ideia era que tivesse 300, eu não sei se vai conseguir, tá? Eu fiquei fora esses 2, 3 meses aí por causa da política, então eu preciso dar uma readequada. E também o congresso, que vai ter agora em Foz, dia 22 e 23 de novembro, que é um local de network, é um local de busca de conhecimento. Alguns expositores vão com bastante produtos de atratividade, que só são feitos ali no momento. Então tudo isso, Fernando, é para trazer o quê? Os empresários, os industriários, os industriais, né? Os empresários da indústria, pronto, para que eles possam também fazer seus negócios, porque todo mundo acha que é só associação comercial, é só para empreendedor ali do comércio, alguma coisa, não. O empreendedor hoje a gente entende que é aquele que empreende, seja ele na indústria, no comércio, na área da saúde. Vocês aqui inclusive têm núcleos, né, distintos, isso é muito importante, que isso possa ser feito e replicado em outras cidades também. Nós temos até uma nomenclatura distinta, né? Que nós somos empresarial, né? Associação empresarial. Empresarial. Então, eu acho que o empresário hoje, ele resume aquele que produz, aquele que gera riqueza dentro do município, dentro do estado, dentro do país. Então, eu acho que quando a gente consegue agregar tudo isso dentro de uma associação, dentro de uma coordenadoria, de uma federação, a gente consegue uma representatividade muito maior do que se for sozinho. Então, juntos somos mais fortes, né? E unidos somos invencíveis, né? É isso aí. É isso que a gente prega e que a gente vive. Exato. Fabiana, e também, né? Eu acho que uma coisa que faltou você citar ali, que a demanda vai, mas também demandas vêm, né? Porque, inclusive, né, várias discussões de nível federal, em sentido de leis, agora a gente teve recentemente sobre reforma tributária e tudo mais, né, que são coisas que vieram, né, cascateando, né, nessa esfera que nós falamos agora, né, e você pode citar alguma coisa sobre isso, né? Posso. Inclusive, assim, é muito legal dizer que as nossas visitas em Curitiba, elas não são meramente reuniões. Nós fazemos visitas nas secretarias de Estado do Paraná. Então, nós visitamos Secretaria de Obras, Secretaria das Cidades, da Indústria, o IPARDES, o próprio governo do Estado do Paraná, o vice-governador Darcy Piana. Alguns secretários foram até a FACIAP, não precisamos ir até lá. Por que às vezes a gente gosta de ir na secretaria? Por causa da estrutura de apresentação que eles têm. E aí a gente começa a perceber, por exemplo, o BI do governo do Estado do Paraná é um dos mais modernos do Brasil. É um dos que mais programas tem com acesso à internet. Paraná Produtivo, o próprio IPARDES, ele tem uma série de ações dentro do próprio site e principalmente o banco de dados de informação. No site do Paraná Cidades, a gente consegue inclusive calcular o valor de uma rua para ser asfaltada e calçada. Qual tipo de calçamento, qual tipo de pavimento asfáltico. E aí você vai colocando, você é cidadão, vai colocando e no final ele te dá uma perspectiva de valor. Fabiano, mas para que isso?
nós, como uma associação comercial, ou qualquer munícipe pode entrar nessa página, olhar na rua que está faltando e levar um projeto para a Câmara dos Vereadores. Isso é Ó, importante. é tanto. Valores. Então, isso tudo a gente aprende participando, a gente aprende trazendo informação e levando informação. Lá dentro, sentadinho, dentro de uma sala, com uma TV, e os técnicos, isso que é importante, os técnicos apresentando o que é viável, tá? Sobre a questão tributária, nós participamos tanto em Curitiba, na Câmara dos Deputados, quanto em Londrina, por ser a nossa região de abrangência. Na verdade, Curitiba não é, mas eu fui para o lançamento desses fóruns, na qual o nosso presidente Fernando Moraes, ele visitou as maiores cidades do Paraná, que foram os centros desses fóruns de discussão. Então, na Câmara dos Vereadores de Londrina, eu participei junto com o presidente Ângelo da CIL, o presidente Fernando e eu representando a coordenadoria, o presidente Ângelo a CIL, Londrina, e o presidente Fernando a FACIAP, discutindo e levando para os vereadores a importância da reforma tributária, inclusive fazendo comparativos dos estados que têm uma carga tributária menor com a do Paraná e mostrando num valor de um produto, era um fogão, a diferença de quase R$600 no preço final, só de imposto. Então, assim, essa demanda gerou uma redução do ST em 82 produtos agora, e uma promessa que veio do Estado, não é o Fabiano que está aqui, dizendo que mais produtos serão incluídos nessa lista. Foi feito há 2 anos atrás, a nosso pedido também, a redução da ST em um produto específico. E, a princípio, falaram assim, vai reduzir a arrecadação estadual. Pasme, o imposto era de 18%, aumentou em 27% a arrecadação. Tá? Legal. Então, a gente acredita que o nosso papel é justamente fazer esse tipo de levantamento. Até nós temos uma das diretoras, a Anice, lá de Tamarana, ela sempre cobrava essa questão da ST. Então, está dando resultado, foi um trabalho árduo, a gente levou bastante burdoada, assim, até desculpa o termo meio chulo, mas por quê? Não era do interesse, a princípio, de alguns secretários, principalmente os diretamente relacionados à arrecadação, que isso acontecesse por medo de uma queda na arrecadação. Como o Estado do Paraná ele tem feito muito investimento na área de tecnologia, na área de produção e tudo mais, eles ficaram com medo de faltar dinheiro para isso. Os nossos estudos mostravam que não, que na verdade essa redução dos tributos ia aumentar o consumo. E, dito e feito, o piloto foi feito em um produto específico, tá? Acho que vale a pena até dizer que foi vinho, tá? O vinho era na faixa de 18, 22%, e a pedido do Darcy Piana, do nosso vice-governador, foi baixado ali o AST e, pasmem, a arrecadação de 18% passou para 26%. Isso em valores de contribuição do imposto, ou seja, aumentou um monte. Se isso é bom ou não, mas é engraçado. Mais vinho, eu não sei, mas foi um teste muito legal num produto que até acharam que não ia dar tão expressivo, e foi fantástico. Mas é engraçado, né? Porque a gente escuta sempre esse discurso, né? Baixa a carga tributária que vai aumentar a arrecadação, né? Não, e nós aí provamos. foi provado, né? Foi provado. Tanto é que agora mais 82 produtos, e desses 82 produtos, o piloto está vindo, está dando resultado. A ideia é que se chegue a 280, tá? Teoricamente até o final do governo do nosso governador Ratinho Júnior. Então, assim, tudo isso não só da FACIAP, a gente não é dono de, mas com a representatividade que a FACIAP tem, inclusive ela tem uma cadeira no G7, são os 7 grandes representatividades, como FIEP e coisa arada e tal lá, SESC, SEBRAE, e o presidente Fernando, inclusive, foi o presidente de honra em uma gestão, se não me engano, da gestão do ano passado. Então, nós tivemos ali um protagonismo bastante grande nesse assunto da ST, da reforma tributária, perdão, porque, inclusive, o presidente Fernando falava em nome do G7. Então, assim, a representatividade foi muito legal, foi muito importante, e eu tive a honra de poder acompanhá-lo aí nessas duas oportunidades, e ele defendeu com unhas e dentes aí a nossa missão. Legal. E bacana, né? Isso tudo que você relatou, né, Fabiano?
enquanto presidente de uma associação, enquanto demandas de uma associação, demandas de uma região, demandas que se transformam em demandas de um estado. Sim. Né? É importante quem está acompanhando, né, o associado, né, ou aquele empresário que talvez não faz parte de uma associação comercial, às vezes ele pensa ali, né, que a associação comercial talvez não tenha um produto que represente ou que vá atendê-lo, né? Olha quanto que foi dito aqui de trabalho que a associação comercial, ou que por meio da associação comercial, o empresário é beneficiado, né? Então, né, você que está acompanhando a gente, né, vendo o nosso TV Assir, e ainda não faz parte da associação, olha o quanto que a associação pode contribuir para o seu negócio. Né? Até você citou da Anice de Tamarana, né? Sim. Sempre nas reuniões foi uma, né, que sempre se pegou no dedicou a pé, né? esse Sempre assunto. cobrou, né, isso, né? Então, a empresária de Tamarana, como presidente, representando a cidade dela, exercendo a representatividade junto à Perfeito. coordenadoria, e essa demanda chegou, né, a nível estadual, a nível federal, e começa a trazer resultado. Né? Olha a importância, né, Fábio, dessa questão da representatividade que a gente vem falando tanto, né, nos episódios anteriores. Aham. Né? E é muito legal dizer isso, a gente está falando a uma situação de nível estadual, mas a gente pode levar isso para o nível municipal. Quantas vezes os nossos presidentes levam as suas demandas para o poder público, no caso o prefeito, o vice-prefeito, até a própria Câmara dos Vereadores, algum vereador ou até o próprio presidente da Câmara, demandas que são pertinentes à classe empresarial, né? Sim. E quantas vezes a gente consegue ser atendido? Nós em Cornélio, vou dar o exemplo de Cornélio porque eu posso dizer por isso, né? Nas duas gestões que eu estive presidente e agora as últimas duas gestões vice-presidente do presidente Eduardo Quero, nós fomos atendidos quase que na totalidade dos pedidos. Claro que todos os pedidos embasados dentro da lei, dentro da moralidade, dentro de tudo aquilo que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná prega como legítimo. Né? Também não adianta... Eu já ouvi um presidente falar uma vez que pediu um negócio pro prefeito e o prefeito negou. Eu falei, mas tem que negar mesmo, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Sim. Claro, tá sempre dentro da linha da lei, de tudo fazer certinho. Fabiano, eu tive num evento outro dia, inclusive era para fazer o lançamento da TV Assir, né? Participei lá, era uma palestra do Sebrae, né? E daí eu falei, eu vou lá para aproveitar e fazer. Vários empresários. E eu falei justamente sobre essa conotação que a gente tá falando aqui, né? Das demandas que a gente tem poder de levar para os nossos prefeitos, né? Para as autoridades e tudo mais. Porque eu falei para eles assim, ó, nós estamos num momento político, era época de campanha Sim. ainda, eu falei, nós estamos recebendo um monte de promessas políticas que na verdade não deveriam ser promessas, deveriam ser demandas nossas para eles. Porque se nós temos um núcleo forte de empresários na cidade, nós temos que ter uma carta falando, a gente quer isso para nossa cidade, né? Porque a gente tem a representatividade forte, né? Então por isso que é importante, né, a força da associação, né? Essa parceria público-privada foi uma das coisas que me fez adentrar a política. Foi meu primeiro pleito político, foi a primeira vez que eu participei da política pública como a ser votado, vamos colocar assim. E uma das coisas que eu sempre dizia para as pessoas, que eu queria experimentar, colocar um pouco do empreendedorismo dentro da prefeitura, não de forma pejorativa, não. A administração nossa é muito boa, o prefeito também faz uma gestão muito equilibrada, muito boa, muito tranquila, com muitas obras, muitas realizações. Mas colocar um pouco disso que a gente vive dentro da nossa empresa, do nosso dia a dia, como uma forma de, inclusive, fazer uma melhora na qualificação da mão de obra que está lá, ou seja, treinamento, Sim. tá? Não de forma pejorativa, tem funcionários públicos fantásticos e que precisam passar por processos de treinamento de tempos em tempos, como a gente faz nas nossas empresas, e às vezes eu observo que algumas prefeituras esqueceram um pouco de fazer isso. Então, até fica como sugestão que o poder público também faça capacitações, não só com professor, não só com uma determinada área, mas todas as áreas. Atualização, né? né? Atualização. Mas se me permite uma crítica, né, quanto a isso, eles fazem, só que eles não cobram o resultado da capacitação. Eu acho que a gente tinha que partir para isso, porque realmente, né, você falou sobre coisas da secretaria que você viu os técnicos fazendo e tudo Isso. mais. Eu já participei de reunião onde estava falando assim, ó, vamos pedir para os técnicos do estado vir aqui na cidade explicar como funciona Perfeito. tal coisa assim, assim, assado.
Aí o cara vem, é explicado, mas não é praticado. Então falta essa cobrança na Isso, ponta, né? isso é o que a gente gostaria de fazer, se fosse eleito, é justamente criar um canal para que isso fosse controlado, uma auditoria, tá? Que você pudesse cobrar aquilo, mas só depois de ser, claro, apresentado, treinado, de ter feito a qualificação para você poder cobrar. A partir deste momento, aí sim, a gente pode exigir alguma coisa de alguém. Sem esse treinamento é inviável, impossível. Mas falta um órgão fiscalizador. Só o prefeito, só o administrativo não dá conta. Então falta realmente essa figura do administrador dentro. E é o que a gente faz nas nossas empresas. A gente administra com um olhar crítico, assim, ó, eu ensinei, eu vou cobrar. Tudo bem que em Cornellá são mais de 1.300 funcionários, não é tão simples, mas a gente precisa criar ferramentas, não só lá, mas nas outras também, que a gente possa fazer esse tipo de análise crítica para ver qual é o nível de atendimento e qual é o nível de satisfação, porque não da população. Claro. E eu, quando eu entrei, eu não estava concorrendo à prefeitura, eu estava concorrendo a uma empresa pública. E como empresa pública tem que dar resultado. Qual resultado? Atendimento de qualidade, diminuição do imposto naquilo que for legal, naquilo que for viável, mas para isso a gente precisa ter o quê? Gestão. Gestão, total. Né? Então, assim, Cornélio é muito legal porque nós temos basicamente 100% da cidade com luz de LED. Então, a hora que terminar o financiamento da luz de LED, a gente vai poder ter um barateamento na energia pública. Isso. Então, vocês estão entendendo? Agora vai ser instalada uma usina fotovoltaica. Também isto que vai gerir a parte do hospital regional. Então, é o que eu falo, o nosso prefeito, ele é gestor. Entendi. Você entendeu? Faltava agora, neste momento, é que ele não pôde, né, se candidatar, foi a nossa candidata Angélica, ela é vice-prefeita hoje, colocar em prática algumas outras coisas que é a virada de chave. Então, a parte estruturante foi feita. Legal. Tá? Então, assim, a gente vê com muitos bons olhos essa questão de treinamento, para qualificar o funcionarismo público, o privado, seja qual for. Treinamento. Isso as associações fazem bem. Não, e isso as associações podem pedir para o prefeito. Entendeu? Então, acho que essa força, né, da sociedade civil organizada, né, que a gente... Perfeito. E as parcerias. O Fernando mesmo saiu do Sebrae. Né, Fernando? Sebrae, Senac, o SESI, para onde tem indústria. Isso, a prefeitura, ela tem a capacidade de ser o interlocutor de tudo isso. Porque às vezes precisa de uma contrapartida que só a associação comercial não consegue dar. Por mais que ela esteja estruturada, e tem gente que fala assim, mas a associação maior, mas quanto maior também maior a despesa. Claro. Porque tem mais associados. Mas tem muitos cursos que a gente faz, e eu digo Cornélio porque é a minha realidade, mas eu sei que várias outras associações criam cursos junto em parceria com o Sebrae e disponibilizam inclusive de forma gratuita para os associados. Levam palestras, capacitações, entre outras coisas todas que fazem parte do dia a dia do empresário. Então, até isso a associação é importante dentro da vida do município. Por quê? Beleza, leva para o associado, mas também não... Ele abre as portas. A maioria das associações, o não associado pode participar. Claro, tem um custo porque a associação ela é mantida pelas mensalidades e pelos serviços prestados. A diretoria não recebe nenhum tipo de salário ou de remuneração, mas a associação tem despesas com funcionários, com limpeza, com o próprio produto que é ofertado, não é de graça. A associação ela paga, por exemplo, para usar uma consulta no SPC, né, que a gente chama de birô de crédito. Aquilo tem uma despesa para a associação, não é de graça. E para isso a associação precisa cobrar do associado para que possa pagar. E para que ela faça um serviço melhor, ela precisa ter caixa. Então, é muito importante que dentro das cidades a gente tenha maior quantidade de associados, até para aumentar a representatividade dos vários segmentos da economia do município dentro da associação. Imaginemos o seguinte, Rolândia está com quantos mil habitantes? 70 e pouco. Quantos são empresários, mais ou menos? Quantas portas, mais ou menos? Um levantamento foi feito 7 mil e poucas empresas. Perfeito. Você imagina o prefeito ter que atender 7 mil empresas, cada uma com uma demanda. É muito mais fácil para o prefeito atender a associação comercial que leva a demanda, mesmo que não de todas as empresas, porque dificilmente uma associação vai ter 100% dos... A gente calcula que um nível bom é de 30% a 50%, vamos colocar assim.
e até menos, mas vamos jogar um pouquinho para cima. Bem menos. E aí, você imagina, se a gente, dentro desse universo de 40%, tiver uma amostragem de 2, 3 empresas de cada segmento, a gente consegue representar todo mundo. Né? Assim como uma pesquisa eleitoral que pega uma amostragem, a gente consegue, por amostragem, transformar a realidade de cada segmento e levar isso para o prefeito, levar isso para uma Câmara, levar isso para um SEBRAE, para um SENAC, e transformar isso em ações reais que fazem o verdadeiro impacto dentro da Você chegou num ponto aqui que eu estou querendo pegar faz tempo, Vai que lá. é o seguinte, levar para um prefeito, para um SEBRAE, para um SENAI, mas também, né, abrir uma porta, que nem você falou que vai nas secretarias, né, de uma demanda do município dentro de uma secretaria de Estado, Perfeito. dentro do gabinete do governador, né, quando se tem força, né, quando se tem unidade, né, e luta por uma causa justa, né, as portas, elas são abertas e as demandas, se realmente são bem definidas, né, são atendidas, né? Com certeza. Inclusive, esse ano, por ser um ano eleitoral, os gastos públicos eles são engessados para não haver abuso de poder econômico, tá? Sim. Então, eu tinha um projeto até pela coordenadoria de trazer alguns secretários para nossas reuniões de coordenadoria, e isso a gente pode abrir para os nossos presidentes de associação e quem sabe até para a comunidade em geral. Tudo isso vai depender das parcerias, porque, como a gente diz, tudo gira em torno de custo. Gente, não adianta dizer que não tem almoço grátis. Mas para que a gente possa fazer um paralelo dentro da Cacimp e convergir com o secretariado, para que eles possam trazer informações de ponta para que nós possamos, dentro dos municípios, inclusive uma das minhas ações seria fazer uma diretoria, uma pasta só de projetos. Para quem? Para quem precisasse. A princípio, claro, atender o município, as demandas do município, depois da sociedade civil organizada. Por quê? Fabiano, mas por que sociedade civil organizada? Porque ela representa a sociedade geral. Né? Então, os clubes de prestação de serviço, associação comercial, os conselhos de desenvolvimento, os observatórios de contas públicas. Aliás, fica até aqui uma sugestão que a gente não use mais observatório social, porque hoje, basicamente, o observatório só faz observação de contas públicas e não é da prefeitura. É de todas as entidades públicas, sejam universidades, estaduais, federais. Toda a parte de licitação, esses observatórios eles não têm o poder de entrar na licitação, mas eles têm o preâmbulo da existência deles observar a legalidade do processo licitatório. Então, é conta pública. Tá? Nós agora estamos com o projeto lá em Cornélio, era observatório social. E eu estou pedindo para mudar, para colocar observatório de contas públicas. E não é um órgão fiscalizador de prefeito, gente. Isso é muito importante dizer, porque tem gente que escuta isso e arrepia. Não, é ajudar o prefeito a fazer o processo da melhor maneira possível e mais econômica possível para o município, gerando economia. Tá? Então, Londrina, se eu não me engano, primeiro semestre, 6 ou 12 milhões, alguma coisa assim. Maringá, então, nem se fala, que é um exemplo o Brasil inteiro. Então, é um caminho muito interessante. É uma maneira da sociedade civil organizada colaborar com a administração pública. Como a gente disse, o prefeito ele não tem braço para abraçar todo mundo. Isso. Vocês aqui, 70 mil pessoas. Imagina uma casa com 70 mil quartos. Gente, às vezes a gente não dá conta da nossa casa que tem 2 quartinhos, 3 quartinhos ali, a cozinha queima a lâmpada, a gente fica lá um mês para trocar. Então, nessa minha experiência pública, eu aprendi que muita coisa depende da gente também. E eu não estou defendendo o prefeito não, tá, gente? Tem muita coisa que dá para fazer de uma forma muito tranquila. E eu percebi uma coisa também, que dá para simplificar muito a vida do munícipe com muita informação. Falta informação dentro da administração pública. Então, por exemplo, aonde que pega determinado produto? Saiu da saúde e foi para assistência social. Nem quem está aqui, nem está aqui sabia onde estava. O que está aqui não sabe para onde foi, o que está aqui não sabe para onde veio, de onde veio. Então, que a gente possa, aí os administradores que estão entrando agora, fazer essa ponte de comunicação melhor com a comunidade e que nós da associação comercial possamos, inclusive, aí de alguma forma, estar cobrando isso. Até nessa integração, né, que você acabou de citar, vem a importância da associação, porque eu vejo assim que a associação comercial, em basicamente todos os municípios, ela acaba sendo a entidade, né, da sociedade civil organizada, aqui acaba puxando que os projetos aconteçam, né? Acaba promovendo a união das outras, né? Então, por exemplo, se a gente tem ali um Rotary, um Lions, cada um desenvolvendo a sua atividade.
né? E a associação comercial ela pode ser a entidade que vai integrar todo mundo, trazer todo mundo. Daqui a pouco a gente dá um outro nome, né? Que aqui a gente dá o de CODESE, né? Mas, que é o Conselho de Desenvolvimento, né, da Sociedade Civil Organizada, né? Que tem o papel de justamente auxiliar o administrador público a identificar demandas, a tratar demandas, né, de uma forma mais objetiva e talvez até com uma dinâmica melhor. Eu sei que Cornélio também tem, né, esse conselho, né, bem organizado. Se não me falha, foi até presidente desse conselho, né? Eu estou licenciado. Foi a única atividade que eu não consegui voltar foi essa. no CODEP, mas eu estou licenciado ainda por causa da campanha. Eu estou voltando gradativo para poder atender as demandas todas. E o presidente que está no meu lugar é o Neto, a Taliba de Rezende. Ele está fazendo um trabalho bom lá junto com o pessoal, então eu estou bem tranquilo. Legal. E assim, só para concluir aqui, no sentido de que eles falassem um pouquinho, Fabiano, da importância, né, desse conselho para o município. Por quê? É um conselho que ele é formado por instituições da sociedade civil organizada. E por vezes aqui, né, eu digo, trazendo isso para a nossa realidade aqui, né, Fábio, pode me confirmar ou não, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de envolver essas instituições dentro de um conselho que está buscando algo que não é uma ação, muitas vezes, de resultado a curto prazo. Porque o conselho, muitas vezes, a gente trabalha muito uma visão de longo prazo, né? Ações de 5, 10, 20 anos, né? Pensando mais no futuro da cidade, né? Vocês falassem um pouquinho da sua experiência como presidente, né? O que vocês têm feito lá para envolver essas entidades, essas lideranças, né? Dentro desse conselho? Uma das coisas mais difíceis que tem na sociedade civil organizada, nos clubes de prestação de serviço, na associação, no CODEP, é o engajamento. Isso não é um mal de Rolândia, de Cornélio, isso é um mal em todos os lugares que a gente frequenta, é a mesma coisa. E eu acho que não é nem culpa das pessoas. Eu tenho certeza que por muitas vezes a gente peca enquanto gestor do CODEP, da associação, a gente acaba se acomodando, ou às vezes a gente acaba achando que a missão, que aquele projeto vai dar muito trabalho, mas eu acho que a gente tem que enfiar a cara, tem que começar a fazer as coisas para darem resultado. A missão do CODEP, ela não é de fiscalizar. Aliás, tudo que a gente participa, associação, CODEP, observatório, não é fiscalização, porque senão tem gente que já vai querer sair dando canetada. A gente não tem esse poder. A gente está ali para assessorar o crescimento local, apoiando o prefeito, a Câmara, e por vezes até contrariando de uma forma educada, como prega, inclusive, os regimentos, os estatutos. Mas o que eu vejo de mais importante? A representatividade que os conselhos têm e a importância que a associação tem na manutenção desses conselhos. A maioria dos conselhos de desenvolvimento não sobreviveriam sem o apoio das associações, tá? Mas eu acredito que os conselhos têm que ter missões de curto, médio e longo prazo. São as de curto prazo que vão fazer com que os membros comecem a participar mais, Fernando. As de médio prazo são aquelas que vão dar suporte para que o próximo presidente assuma, e as de longo prazo que são aquelas que realmente, como por exemplo um plano diretor, tem que passar pela associação comercial que faz parte do Conselho de Desenvolvimento. Não tem como um plano diretor não passar pelas etapas do empreendedorismo, do cooperativismo, do agronegócio, da indústria. Então, os conselhos de desenvolvimento acabam agregando essa parte. Dos clubes de prestação de serviço, Rotary Lions, das maçonarias, as igrejas participam, tem cadeira, tanto as evangélicas quanto as católicas. Então, para vocês verem, está muito bem representada a comunidade. O que precisa ser feito? Ser melhor divulgado. Então, e aqui eu coloco a minha culpa também. Eu acho que a gente mandar correspondência, mandei. A gente conversar com alguns, conversei. Começa e as pessoas não veem resultado, claro. Então, a gente precisa criar políticas de resultado mais imediato, tá? Entre eles, eu sou até meio temeroso em dizer isso, mas é esse afinamento com o poder público, tá? Ele tem que existir. Porque sem o apoio do poder público,
não funciona. Porque senão a gente fica inimigo dentro da comunidade, Isso dentro da aí. sociedade, e um batendo no outro, o desenvolvimento não acontece. Não, E uma das nossas premissas é o desenvolvimento local e regional. A associação, eu e Fernando agora, a gente está tratando com um distrito de Cornélio, chama Congonhas. A gente está fazendo um trabalho lá de... Esse primeiro, um bate-papo com eles. Eles, pelo que a... Meu Deus, deu branco. Daiane. A Daiane. A Daiane nos falou, ela está lá ali com quase 30 empresários que estão com vontade de crescer. Olha que legal. Lá virou uma rota do turismo... turismo... Rural. São Miguel Gastronômico? Não, São Miguel Arcanjo. São Miguel Religioso. E, inclusive, na campanha a gente passava lá, estavam os romeiros passando. E aí eu falei assim, pô, preciso organizar. Chamamos lá para uma reunião, o pessoal já começou, já estamos lá. Ele já tem, inclusive, uma palestra no dia 30 de outubro agora, 31, alguma coisa assim. E já estamos convidados e nós vamos para lá, acho que no dia 7, alguma coisa assim, para fazer lá um núcleo. Provavelmente vai virar um conselho dentro da associação comercial e a associação vai dar todo o suporte para que eles possam crescer. Eles não podem, inclusive, nem virar associação comercial porque lá é um distrito, lá não é município. Entendi. Então, no nosso regimento ainda não pode. Mas, se de repente, tiver lá 50 empresas... mas eles precisam ser batem assistidos, muito. né? Precisam ser assistidos, né? Aí que está a importância da associação comercial. Aí vem um ponto fundamental. Que nós, enquanto gestores, possamos abrir os braços e fazer. Lá não tem nenhum associado. Agora. Mas vamos ajudar, vamos fazer a coisa acontecer e depois aí eles vão se tornar automaticamente associados. Claro. Então a gente tem que dividir. Tá Exato. Mas tem que dar o resultado. Claro. E aqui vem também a parte do CODEP. Então a gente tem que criar ações, e aí é muito pontual dentro de cada cidade, não dá para dizer uma ação específica. Mas a gente tem que criar esse tipo de ação que dê resultado rápido e visível. Aí a gente consegue o engajamento das pessoas. Não é fácil, mesmo assim. Não estou dizendo que a receita do bolo é essa, mas é um conselho, é uma sugestão que eu tenho para dar. Então, bem bacana. Fernando, o papo tá bom, hein, cara? Mas você sabe que chega um momento que a gente precisa partir pro fim, Com né? certeza, com certeza. Ainda mais com as agendas, né? Até, cara, eu gostei bastante da conversa e acho que a gente pode, de repente, marcar um outro momento pra gente falar algumas coisas que eu queria falar que a gente não coube nesse assunto, que é exemplos, né? Você rodou bastante, você conhece as coordenadorias, né? Participa também de vários movimentos lá em Cornélio, né? Então acho que você vai ter bastante exemplos para dar aqui, para a gente poder capilarizar um pouco mais os empresários para que venham engajar na associação, entender, né? Como esse tipo de ação vai criar resultado para toda a população, né? Para as próprias empresas deles, né? Com certeza, a gente já se coloca à disposição e mais, fica até que um convite que a gente possa fazer uma dessa. Talvez não com toda essa estrutura que vocês têm aqui, que é fantástica, mas de repente lá da FACEAP, lá em Curitiba. A gente levar aí o Fernando, que é nosso consultor, levar você, levar o presidente da ACIR do ano que vem, porque esse ano as atividades lá em Curitiba, elas já estão suspensas. Então nós teremos agora o congresso 22 e 23 lá em Foz do Iguaçu. Aliás, as inscrições ainda estão abertas, tá, gente? Corram porque os hotéis que estão acabando. Vai ter um monte de atividade empreendedora ligada ao nosso evento. Eu não consegui hotel próximo, estou ficando a 6 quilômetros do Recanto Catarata, só para vocês terem uma base. Foi importante você fazer esse convite, né? Vai me acelerar para lançar esse episódio, mas também o Congresso é um lugar muito importante, né, para a pessoa ver como que todo o movimento associativista funciona, né, Fabiano? Perfeito. Porque lá respira tudo isso, né? 1.500 pessoas foi o nosso último evento, foi o maior, e esse ano a gente está esperando lá 1.800 pessoas no mínimo. A gente quer chegar a 5.000 pessoas aí com a graça de Deus, que já se tornou o maior evento empreendedor do Paraná. Que legal. Tá? Onde reúne o maior número de empresários. E então que fica o convite para que a gente possa fazer a TV ACIR lá, direto da FACEAP, que tem uma estrutura de vídeo lá, a gente pode fazer também. Eu peço ajuda da técnica lá, do pessoal da técnica, o pessoal parceiraço, e que a gente possa transmitir. De repente, o presidente Flávio Furlan, que está entrando agora, ele foi presidente da Cacileste também. Cacileste? Lá da região de Toledo, do Oeste, que é um exemplo para que a gente possa seguir dentro do estado do Paraná.
entre outros também. A gente pode fazer um rotativo aí, eu encaixo isso daí, eles vão ter o maior prazer. Legal, bacana. Dizer que foi uma honra estar aqui com vocês, agradecer demais ao Fábio, ao Fernando, à ID, que está crescendo demais, fazendo um trabalho fantástico. A CIR, colocando aí o TV a CIR para rodar, vai ser um exemplo fantástico, está sendo um exemplo fantástico para todos nós, e que nós possamos realmente aproveitar esses momentos para fazer o crescimento, para colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende, porque o verdadeiro conhecimento é aquele que a gente transmite. Com certeza. Então, eu espero que tenha colaborado de alguma forma aí com algumas informações, e sempre que puder, estarei aqui presente. Foi um prazer enorme. Total, muito obrigado, Fabiano. Fernando, obrigado. As honras aí de despedida. Fabiano, obrigado, né, pela tua presença, né, se deslocou lá de Cornélio, olha, gente, né, veio de longe, né, estamos expandindo o nosso raio aqui dos convidados, né? E Cornélio é uma cidade muito próxima à Rolândia, né, realidades muito, características assim, bem próximas e tal, então é interessante a gente trocar bastante figurinha nesse sentido, né, e mais uma vez agradecer a tua presença, né, teve concorrendo, né, pela primeira vez, né, indo para lá, para o lado público, né, e que bom que empresários, né, como você, como nós tivemos também o Hugo, se motivem, né, a colocar o seu nome à disposição da comunidade para tentar fazer com que a nossa gestão pública seja um pouco mais aprimorada, vamos assim dizer. Né? Parabéns, né? Mesmo como você disse, né? não foram vitoriosos pelo conhecimento, pela experiência, sem né? dúvida. Então, parabéns por essa iniciativa e muito obrigado por estar, né, contribuindo tanto aqui conosco, né? Espero que a gente possa estar em outras oportunidades juntos, né? Fábio, obrigado pelo convite mais uma vez, né? E ficamos à disposição, e sempre que precisar a gente está à disposição. Eu agradeço você, Fernando, porque para mim o Fernando é o cara que mais conhece de associativismo. Sem dúvida. Para você também? Sem dúvida. Eu até falo, às vezes eu olho para ele, está tudo certo aqui. A gente não pode perder a oportunidade de aprender sempre. Isso, né? Então tem o Fernando aqui na companhia, na mesa aqui, sempre uma honra, tá? Obrigado, Fernando. Obrigado. Fabiano, o Fernando já falou tudo, né? Que você, se deslocou, veio aqui, se dedicou esse seu tempo, né, cara? Se dedica, né, pela nossa região, né? Isso é muito... É um prazer. Isso é muito legal para nós, né? Saber, ter essa satisfação e receber você aqui para poder falar um pouco para a nossa associação, para a nossa cidade, né? Eu sei que esse conteúdo, a internet não tem fronteira, né? A gente quer que esse conteúdo também seja difundido em todas a nossa coordenadoria, então a gente está compartilhando lá nos nossos grupos e tudo mais, né? Mas em especial aqui para a Rolândia, para a gente poder motivar cada vez mais pessoas a entenderem como é o associativismo e vir participar junto com a gente, porque a gente sabe que juntos somos mais fortes, né? E unidos somos invencíveis. Então, vou fechar assim, gente. Até o próximo episódio. Muito obrigado, até lá. Valeu. Gratidão, gente. Tchau, tchau. Tudo de bom.